que você acha que vai acontecer? Porque quando se fala assim, olha, esse negócio das tarifas do Trump pode ser positivas para o Brasil, eu diria, você pode ser positivo, a gente pode tentar fazer a tal limonada do limão, porque positivo não parece para ninguém, né? Mas você efetivamente acredita na abertura de oportunidades, de janelas? Acredito, diante dessa maluquice? Eu acho que é positivo para alguns países, para a China eu acho que é claramente positivo. Tá, assim, você vê assim. Eu vejo, sabe? Tá. Não, sim, eu acho que o Xi Jinping deve estar... Assim, não, eu até brinco que ele está rindo de orelha a orelha, como se ri, né? De bandeja. Porque, na verdade, somente tarifa vai gerar inflação nos Estados Unidos, que, claro, vai se espalhar pelo mundo, possivelmente vai aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos, vai ter um movimento recessivo, não vai ser bom, de fato, para ninguém. Mas isso gera oportunidades bilaterais. Já voltou a se falar com força no acordo União Europeia, Mercosul. O mundo vai virar bilateral. E se há uma enorme taxação na China, que na verdade é o consumidor americano que vai pagar esse preço, a China ela importa 12% dos Estados Unidos, é muito pouca coisa. Por que não a gente tentar entrar nessa janela? Na verdade, a gente só teve 10%, porque nós não temos tanto comércio internacional, nós somos um país fechado. Então, de uma certa forma, a gente ficou aqui isolado. Então, trabalhar mais com nossos parceiros comerciais, fazer novas parcerias. O risco da China invadir o Brasil não existe? De quem invadir? Não, invadir, estou dizendo com produtos. Existe também. Eu acho que isso exige um movimento de conversa. Por exemplo, 2 países muito afetados, Canadá e México. Sim. Potencialmente podem ser 2 parceiros nossos. Viagens, turismo, comércio, oportunidade de investimento. Porque tem uma coisa que está sendo desmontada, que tem a ver com a nossa conversa de antes, que é de produtividade, essa obsessão da reindustrialização, quando o mundo virou um mundo de serviços, é uma coisa que eu não entendo muito bem, sabe? Porque hoje, assim, uma coisa é indústria, outra coisa é montadora. O iPhone é montadora. Sim. Assim, indústria, quando você está falando de inovação, nós tivemos muita inovação no Brasil. A Vale fez inovação, CSN e vários outros setores que foram liderados pelo Estado no momento que ele foi um grande indutor, e a gente realmente fez muita coisa. Por exemplo, o que é hoje a indústria automobilística? Ela monta peças. Se você não tiver a capacidade de ter essa produção, assembling, com os produtos mais baratos, o preço disso, e vai acontecer nos Estados Unidos, vai ficar proibitivo. Você viu o movimento do iPhone, né? Sim, público. Claro. Pegaram lá, trouxeram da Índia, sei lá quantos milhões de iPhone, porque não podia trazer da China, então a China fazendo para a Índia, no Vietnã. Então, é um deslocamento que está acontecendo no mundo que certamente vai gerar mais custo, cadeias produtivas mais complexas. Não vejo como isso vai aumentar a eficiência, não vejo como isso vai aumentar a produtividade. Então, nesse mundo embaralhado, como é que a gente aqui no Brasil, que tem competitividade em coisas, assim, por exemplo, na questão agropecuária, mas não só, nós temos Embraer e temos outros setores que a gente tem competitividade, e como a gente pode trazer inovação para o nosso país com esses parceiros? Por que não? Em vez de pensar, vamos ser montadora de alguma coisa, por que não ter inovação? Nós temos terras raras, nós temos tanta coisa que o mundo deseja. Como que a gente consegue fazer as conexões? Eu não sei, gente, isso é uma coisa ambiciosa, mas eu também não estou aí na... Mas você sabe o que é curioso na sua fala? Mas que as oportunidades existem, elas existem. Porque as terras estão todas se movendo, né? Nós temos as placas tectônicas. Essas placas tectônicas estão todas se movendo. Tudo que você afirma, e outros vêm fazendo afirmações no mesmo sentido, não há nenhuma racionalidade para esse movimento de tarifa. Não me parece mesmo ter. É isso mesmo. Eu queria saber. Eu ia fazer essa pergunta completamente sem sentido e autodestrutivo. Gente, cada vez mais você que mergulhou nesse mundo executivo. Cada vez mais. Você acha que é o que é maluquice? Eu não sei, sinceramente. Eu não sei. Primeiro o Navarro, o Ron Vara, o tal do especialista maluco. Ele tinha sido presidente uma vez, voltou agora em circunstâncias difíceis, tinha a questão dos processos e tudo, então tem uma certa... Está com muito poder, né? Ele sempre falou isso que ele está fazendo, mas eu acho que as pessoas acreditaram que, na verdade, ele ia desregulamentar a economia, ia baixar os impostos, quando partiu com tudo para essa questão tarifária. Por outro lado, também o Trump recua muito, né? Ele fala... Sim, em relação, mas também é o que ele propôs mas na economia importa o fato e importa a percepção. Sim. O dano está feito. Sim. O dano está feito. A perda de confiança mas aí vamos para o follow the money nesse caso também. Quem ganha com isso? Quem está ganhando? Porque eu até agora não consegui encontrar. Assim, você pode falar assim, não, sabe o que é? É que, na verdade,
Também não consigo Na verdade, ver. o quê? Não sei. Não. Hoje, para mim, não é claro quem ganha, é claro quem perde. Eu acho que talvez o maior perdedor são os próprios Estados Unidos. Sim. Eles serão os maiores perdedores como líderes mundiais, como centro de inovação, quando você vê professores que estão saindo, alunos que já não estão lá, as universidades nesse debate todo, toda essa ojeriza aos imigrantes. Um país que sempre foi acolher os grandes cérebros, né? Não, se você é brilhante, a gente quer você aqui. E é isso que a gente deve buscar. Por que não trazer de volta esses grandes cérebros para o Brasil? A gente ouve tantos relatos, né, de mentes brilhantes que saíram do Brasil porque não tem um salário adequado, um ambiente para pesquisa. Por que não a gente repatriar essas pessoas e montar aqui esses centros de pesquisa? Isso não é prioridade? Isso aumenta a produtividade, isso pode gerar exportação. É, de novo, a visão estratégica, é a visão de Estado, é a visão de médio e longo prazo. Então, as oportunidades existem. E para mim, o que é mais fabuloso nessa história é que um raciocínio puramente geométrico, assim, porque o mundo vai se reorganizar, dependendo menos dos Estados Unidos. Quer dizer, você fala, tá bom, você tem a liderança, tá, você escolheu essa posição, a gente se organiza, não sem os Estados Unidos, porque não será sem, mas diminui brutalmente a importância. Não, gente, está se discutindo se o dólar é uma moeda confiável ou não. Isso é uma coisa que a gente nunca imaginou na vida. Não estava preparado para isso. E mesmo em 2008, uma crise causada nos Estados Unidos, o dólar foi o refúgio. Uma crise causada por um problema de regulação americana que balançou o mundo inteiro. Você falou que eu fui presidente da Ecatu Hartford. Sim. Nós vimos a nossa parceira quebrar em um dia na Bolsa. A família Almeida Braga comprou a parte, 50% da Hartford e virou Ecatu Seguros. Um mundo que virou de cabeça para baixo de um dia para o outro, numa crise americana. O dólar foi o Porto Seguro. E agora? O que vai ser esse mundo daqui a 10 anos? Então, nessa reconfiguração de força, e a gente é conhecido por ter uma diplomacia muito atuante, tem um setor privado vibrante, a gente tem as qualificações, tem que se mexer. Tomara agora, que a gente esteja fazendo, eu não sei. Até agora, assim, pelo menos não estão fazendo bobagem, ainda não vi. A reação tem sido... Imagino que estejam se mexendo. A reação tem sido tranquila e parece que estão se mexendo. Porque vai ser o mundo das relações bilaterais, né? Ou de grupos. É uma doideira isso, né? E ver coisas assim inacreditáveis, como, por exemplo, o presidente americano tomando medidas contra a sua universidade ícone. Esse negócio de Harvard, para mim, é um negócio... Não, está legislando por decretos. Por decreto, e em razão da pessoa. Que é o avesso de qualquer ato administrativo. Isso. Quer dizer, você... o que ele tem feito com os escritórios americanos que representaram agiram em causa contra ele. Eu não consigo ver nenhuma racionalidade. Vamos ver como o sistema de checks and balances vai funcionar. É isso. E tem uma questão, né, essa perda de valor toda das ações americanas que desabaram. Ao contrário do Brasil, que se poupa pouco em ações, nos Estados Unidos sempre foi uma tradição do povo americano de investir a sua poupança em ações. Então, isso é uma perda de renda muito relevante para o povo americano. Como é que vai ser a reação disso tudo? Não sei. Em muito pouco tempo foi muita coisa. Eu sou curioso sobre a sua passagem na Goldman Sachs. Porque uma coisa é você estar no setor produtivo, na CSN, no BNDES, que é um banco, mas que é um banco de fomento. Então, é diferente. Que tem uma relação com a produção, né? E você está à frente de um banco cuja finalidade é basicamente prestar serviços financeiros, enfim. E que se insere num grau de abstração dentro do mercado financeiro que distancia a sua atividade do setor produtivo. Tá ligado indiretamente ao setor produtivo, mas o dia a dia de um executivo de banco não é o chão da fábrica. Olha, ia ser verdade, quando ela saiu, foi substituída por 6 executivos e ninguém assumiu o lugar dela. Foi isso mesmo, 2020? Foi, não tem um CEO. Na verdade, valendo 6 homens. Não, tem mulheres nesse grupo. Tem mulheres. Mas eu também nunca me vi trabalhando num banco. Isso aí foi uma indicação do Paulo Leme, que foi o CEO anterior. O Paulo botou na cabeça que eu devia ir para a Goldman. Eu estava na quarentena no Banco BNDES, escrevendo o livro. Enfim, e fui conversar com eles e realmente não queria. E São Paulo, eu sou super barrista, gosto de dormir na minha cama, na minha cidade, fazer meu treino na praia.
Mas eu me encantei muito com a Goldman, porque a Goldman realmente dentro desse sistema, é uma coisa muito especial. Eu fui a Nova York, conversei com os partners e me encantei e topei e fiquei quase 3 anos na Goldman, atravessei a pandemia lá, que não foi fácil, foi um turmoil incrível. E eu acho que foi muito bacana, sempre porque todas as experiências elas se somam, né? E sempre uma coisa tem a ver com a outra. Porque eu, por ter essa visão tão grande da economia brasileira e da vida pública e privada do Brasil, porque além de ser executiva, eu já fui de mais de 20 conselhos de administração no Brasil e fora do Brasil. De empresas de todo tamanho, de todo setor, mas todo setor mesmo, é impressionante. Então, de tudo eu sei um pouco. E quando eu fui para a Goldman, eu vi o quanto isso era importante para esse tipo de atividade. Então, foi muito bom para mim, porque eu tive muito reconhecimento chegar nesses lugares, a forma que você é recebida e abrir essas portas todas. Foi importante para o banco. E eu trouxe também para a Goldman, eu acho que eu posso dizer isso, uma visão diferente, porque sempre eram pessoas da atividade do banco que faziam essa função. E eu me lembro quando eu entrei que eles falaram, mas but do you want to be a producer? Você quer produzir? Eu falei, of course. Não, claro que eu quero. Eu falei, pô, eu sou uma doer, eu sou uma pessoa de fazer. Que era uma coisa meio, assim, de representação. Eu falei, não, de forma alguma, eu quero ser avaliada pelo meu negócio, quero ir lá, quero prospectar, fazer. E juntou muito o time, sabe? Fiz uma relação muito positiva com o pessoal de Nova York e consegui, acho que, juntar muito o time aqui também, que era muito segregado. E acho que fizemos boas coisas juntos. E esse meu conhecimento dos setores ajudou muito ao banco. E para mim foi um pouco assim, meio fecho de tudo que eu tinha feito. Claro. Ver essa visão do todo. Então, por exemplo, vou dar... Petrobras era nosso cliente. Eu fui do conselho da Petrobras, quando eu estava na CSN. Então, eu conheço a companhia, sei traduzir o que o setor público pensa. Então, uma negociação de contrato entre a Goldman e o banco, eu brinco, era uma espécie de intérprete. Eu falava para a Goldman, não, isso aqui não pode, porque isso na lei pública, esse negócio não vai rolar. Aí falava para o banco, gente, não, isso aqui não vai passar no compliance nunca da Goldman. E isso é um papel muito único, né? Você ter essa possibilidade de atuar dos dois lados, entender essas linguagens, e eu acho que isso foi um ativo bacana. Lá para a Goldman, certamente para mim foi. Fiz grandes amigos, acho uma instituição incrível, foi um período duro, porque a pandemia realmente foi muito difícil, né? Se colocar um banco para trabalhar em casa, no mundo. Nossa, era assim, era quase de 7 a 7, virando, todo mundo trabalhando. Entender aquilo que estava acontecendo, comecei a afetar as finanças dos nossos clientes no mundo inteiro. E a gente começou sabendo pela China, que tem Goldman lá, né? Quando o negócio começou, então eu já sabia o que estava acontecendo, mas não sabia o que era exatamente. Mas foi bacana. Eu sempre acho que uma experiência se soma a outra. Maria Silvia, a gente tem amigos comuns e eu sei a sua dedicação e sofrimento, etc., em relação ao Rodolfo, e não vou falar sobre isso. O que eu quero falar é outra coisa. Falando com você, parece assim que você não tem momento assim de falar assim, de ensimesmamento, de não vai dar certo, por mais difícil que tenha sido a coisa toda, mas não vejo você meio deprimida, meio para baixo em relação à vida profissional. Esse entusiasmo que está aqui é genuíno o tempo todo, de vez em quando você tá uma... eu tenho meus momentos, claro. Sei. Eu sou muito positiva. Quando as pessoas me veem meio assim, já fico, porra, você não. Você não, você é a nossa reserva. Porque eu acho que quando você perde a capacidade de se indignar, eu estou sempre indignada. Tá. Sempre. Eu vejo o cara jogando papel na rua e falo, deixa eu cair aqui. Meus filhos ficam loucos comigo. Loucos. Mãe, pelo amor de Deus. Uma vez que eu viajei, que eu fui para Fernando de Noronha, já tem muitos anos, que eu ficava fotografando coisas que eu achava errada, anotando. Meus filhos ficavam, mãe, você está de férias, mãe. Eu falei, não, eu preciso entregar esse negócio aqui para o Globo, para fazer uma matéria, para isso aqui melhorar. Eu estou sempre realmente muito antenada. Agora, por exemplo, quando eu fui trabalhar no governo Temer, foi um momento muito dramático do Brasil, aquele momento, né? Sim. E foi um convite que surgiu do nada. Eu estava assim, muito down com o Brasil.
Acho que foi a única vez que eu pensei em sair do Brasil. Porque meus filhos estudaram em escola brasileira, todo mundo estudou aqui, está aqui, mora lá no Rio de Janeiro, nós somos muito nosso país. Mas eu falei, gente, para onde a gente vai, né? Com esse negócio. E aí eu tive esse convite e eu falei, cara, se eu posso ajudar, eu tenho que ir. E fui. O presidente vai se lembrar disso, nossa conversa tete a tete no telefone, eu só falei, presidente, eu preciso ter carta branca para formar a diretoria e para fazer o que eu acho que está certo. A senhora vai ter esse respaldo. Ele é muito formal, né? E realmente me deu todo o respaldo para fazer o que eu achava que tinha que ser feito. Eu nomeei todos os erros de acerto são por minha conta, porque eu tive essa autonomia. Então, acho que essa capacidade de ter podido participar de momentos importantes e ter botado um tijolinho junto com o meu time, isso é muito positivo, isso me anima muito. Agora, eu fico muito triste em muitos momentos, porque eu acho que a gente pode ser muito melhor do que a gente é, né? O Brasil pode ser muito melhor do que ele é. Todos nós sabemos disso. Se você mesma falou sobre a importância da questão ambiental, vou fazer uma pergunta aqui. Delicada, mas você não foge de questão delicada. Se acontecesse de o Bolsonaro recuperar a elegibilidade, se eleger, e se a convidasse, considerando a visão de mundo que ele tem, então, você... A convidar para quê? Para fazer o quê? Você ministra para integrar a equipe, você aceitaria? Olha, como eu te falei, eu fui trabalhar com o presidente Temer, que eu nunca tinha estado pessoalmente, porque ele me garantiu a autonomia que eu teria. Eu não tenho apego a cargo. Eu fui convidada para muitos cargos que eu não aceitei. Sim. O presidente Fernando Henrique me convidou para ser do ministério dele, ser público, umas 2 ou 3 vezes. E eu não fui, eu era presidente da CSN, não queria sair de lá. Eu tenho apego a fazer. E eu acho que você só consegue fazer quando você não tem apego ao poder. Porque quando tem apego ao poder, você começa a fazer concessão. E isso é uma ilusão muito grande, porque você estar sentado numa cadeira não quer dizer que aquela cadeira é sua, que você vai ter poder para fazer as coisas. Então, eu não tenho apego nenhum. Eu fico nos lugares quando eu acho que eu posso fazer o que eu julgo que é o correto ser feito. Sim. E tenho a liberdade para fazer. Você brincou sobre o Benjamin, né? Sabe como ele é? O Benjamin, você pode perguntar a ele. Os anos que eu tive lá, claro, discutíamos, fazíamos, acontecia. Mas, cara, eu tinha apoio para fazer as coisas. Porque a gente tinha plano, a gente discutia, fazia, e tinha uma direção, e tinha um rumo. Nunca passou por cima de mim, sempre teve um respeito, e isso eu acho fundamental. Então, a resposta é provavelmente não, porque eu não vi essa autonomia, não acho que desse essa autonomia para as pessoas, muito pelo contrário, né? Vimos lá a história do Moro, que entrou para uma coisa e saiu para outra. Então, acho que tem que ter uma comunhão de princípios, tem que ter uma visão, né, do que se quer fazer. Eu acho que quando o presidente Temer entrou, havia uma visão de reconstrução que foi muito importante naquele governo. Teve no BNDES, que nós tivemos a mudança da taxa de juros, a reforma trabalhista e uma série de outras frentes que o governo foi tão importante numa terra que estava numa situação muito difícil. Nós estávamos com uma inflação alta, um país em recessão, um país dividido, né, um impeachment, uma questão política, uma questão econômica. Então, naquele momento ali, eu estava... E aí surgiu essa oportunidade. E vamos embora, eu fui. Então, assim, desanimo algumas vezes, mas eu não deprimi, não. Eu acho que a gente não pode perder a capacidade de se indignar. Planejamento estratégico. Qual é o próximo passo? De quê? Seu? O meu? Não, isso aí eu estou aberta. Como eu ia imaginar que em dezembro o prefeito ia me ligar com aquela conversa dele, como já tinha feito durante as Olimpíadas. Preciso de você, vem e fica brincando comigo. Eu pensei só uma noite, no outro dia de manhã, não, essa é a secretaria, ele inventou a secretaria. Isso não é importante. O importante é poder estar junto e poder ajudar, poder colaborar, ele sabe que conta comigo. Eu confio nele, eu acho que é um bom exemplo. Eu confio nele como político, como gestor público. E você sabe que ele confia muito em você. Eu vou fazer minha última e... Não, você. Tá aqui. Vontade inabalável, aí a Silvia. Mas eu tenho um subtítulo aqui. Os erros. Os erros e acertos de uma executiva pioneira. Acertos nós já vimos um monte aqui. Me fala um errinho só, vai. Teve vários, cara. Mas você sabe Me diga um eloquente. Não, porque o erro e as Olimpíadas, isso foi muito ilustrativo, né? Tem que ter plano B. Porque se você não errar,
Eu sempre brincava que eu ia entrevistar pessoas para trabalhar comigo, eu ia perguntar quais foram os seus 3 maiores erros, me dá um erro. Não, nunca fiz erro nenhum, eu respondia sempre. Então vai fazer, depois você volta, depois eu te contrato, depois que fizer os erros. Porque erro pode ser uma coisa de inconsequência, mas erro pode ser o tentar melhorar, tentar mudar, tentar fazer. Eu tive vários, e alguns até muito desastrosos. Mas sempre tinha um plano B e sempre um ambiente controlado, porque você foi fazer aquilo, deu errado, mas você conteve o erro e usar o erro para aprender. Na CSN eu tive situações difíceis com acidentes na usina, tivemos um incêndio numa termoelétrica, a véspera do presidente Fernando Henrique inaugurar. Eu vi que a gente não tinha plano de gerenciamento de crise, eu nem conhecia isso, são quase 20 e tantos anos atrás. Fizemos daquilo um case, pegamos esse incêndio e fizemos estudo de plano de gerenciamento de crise, montamos um plano de gerenciamento de crise, foi fundamental, porque as crises acontecem. E se você não está preparado, aí vira realmente uma coisa devastadora. Mas quando acontece a crise, você sabe quem vai comandar, quem vai falar, quem vai fazer, quem entra, se acontecer isso, quem faz. Então, eu fui aprendendo na vida a criar essas redes de proteção, né? Que é como você mitiga o erro e como você tem um plano B. Nas Olimpíadas, isso é fundamental, porque tudo que você sabe é que vai dar errado. Não tem como. Tem 200 mil pessoas envolvidas naquele negócio. Sim. Então, você tem que agir rápido, você tem que ter o plano B. Eu acho muito fascinante. Então, tive muitos, cara. Mas sempre trabalhei com pessoas que entendiam isso. Meus chefes, meus líderes, porque sabiam que eu estava fazendo uma coisa também que não era... Isso que eu falo, é diferente você ser ousado do que você ser aventureiro. Uma coisa é você ser ousado de inovar, de fazer e ter a rede de proteção. Olha, eu olhei a lei, eu olhei o compliance, isso aqui pode, assim, vamos embora, vamos fazer, vamos arriscar, inovação vai dar certo. Outra coisa é fazer esse não é minha praia, não. Eduardo Paes, acho que vai longe. Você vai longe com ele? Tomara. Eu estou sempre disponível. Já te falei que a minha alma é pública. Eu admiro realmente muito o prefeito, porque, bom, a gente se conhece há mais de 30 anos e eu acho que ele tem essas qualidades que eu coloquei. Ele tem visão estratégica, ele tem time, ele tem capacidade de liderança, tem uma capacidade de trabalho incrível, uma capacidade de entrega incrível. Então, sim, tomara. Mas se não, vou estar lá de qualquer forma colocando meu voto e fazendo campanha. E acho que tem uma coisa que parece muito vocês dois, vocês trabalham muito, sim, mas a impressão que a gente tem conversando... Que a gente se diverte. É que se diverte bastante e leva meio assim na boa, tal, embora a rotina eu vou te seja... dizer, eu falo que trabalhar no setor público, prefeitura, trabalhar pela sua cidade é o trabalho mais egoísta que tem. Porque você trabalha por você mesmo, para você mesmo. É muito legal. E aí você começa... Não, você entra na prefeitura, já começa. Telefonemos, WhatsApp. Não, porque é isso, porque é aquilo. As polêmicas. É muito divertido. E ele adora. E ele faz isso brilhantemente. Então é muito bom. E pelo visto, você também. Não, eu achei uma entrevista espetacular. Mas eu acho que, mais do que espetacular, é uma entrevista paradigmática. Porque ela exibe para o nosso espectador uma coisa que está faltando para o homem público na atualidade. E nós estamos vivendo um apagão de canetas no Brasil, e já não é de hoje. Que é ter coragem de fazer as coisas, saber que está fazendo bem feito, sabendo que pode cometer erros, mas assumir as consequências dos erros e dos acertos. Eu vi uma pessoa absolutamente resoluta das suas ideias, das suas opiniões. Isso inspira as pessoas. Poxa, muito obrigada. Entusiasmada, que é bom conversar. A gente não sai entristecido com o Brasil. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Nossa,